No programa desta terça-feira, a nossa entrevista é com Humberto Fernandes, professor de Direito Constitucional, de Ciência Política e de Direito Eleitoral da UERN. Vamos falar sobre Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes. E ainda, Câmara de Mossoró retorna com sessões ordinárias. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos assiste aqui em Mossoró, mas você em todas as regiões do estado, de Natal, capital, Alto Oeste, Vale do Açu, região central e fora também aqui do Rio Grande do Norte, você que está no tcmplay.tv.br. Bem, hoje a gente fala sobre Brasília, STF, Bolsonaro, essa questão que envolve aí a prisão domiciliar do ex-presidente. O que é que isso significa? Quais os detalhes aí do mundo jurídico que você precisa saber sobre o que está acontecendo? Doutor Humberto Fernandes é o nosso entrevistado de hoje e vai trazer informações sobre este assunto. É um estudioso da temática jurídica aqui na UERN e você, claro, pode participar. Tem alguma dúvida? Manda sua mensagem através dos contatos que sempre aparecem aqui na tela. O nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e também o WhatsApp, 98802-8941. Aguardo a sua interação, hein? O assunto hoje pautou tanto lá discursos na Câmara de Mossoró, quanto também na Assembleia Legislativa, no retorno dos trabalhos parlamentares nessas duas casas. A gente vai mostrar reportagens com esta temática, né, no próximo bloco, nos próximos blocos, mas claro, a partir já de agora você já tem informações sobre esta tensão que existe entre STF, Alexandre de Moraes e o ex-presidente. Bem, antes de a gente iniciar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, tem informação. O regime de aprovação em progressão parcial instituído pelo governo do estado tem gerado debates, viu? A medida possibilita que estudantes possam avançar de ano, mesmo em caso de reprovação de até 6 matérias. Acompanhe. A medida foi publicada no dia 24 de julho e prevê a instituição das diretrizes necessárias para a execução do regime de aprovação em progressão parcial. A nova regra possibilita que estudantes do ensino fundamental e médio da rede estadual possam seguir a vida acadêmica de maneira normal, apesar de reprovar em algumas disciplinas. A ideia é garantir que esses alunos possam ser acompanhados de maneira específica, estando em dependência nas matérias pendentes. O aluno ele pode ser promovido para a série seguinte, desde que seja garantido a recomposição dessas aprendizagens. E o objetivo principal que a gente, enquanto Secretaria Estadual de Educação, coloca é justamente de garantir esse direito, uma vez que a gente entende que os estudantes, sobretudo pós-pandemia, eles acumularam muitas defasagens nas aprendizagens, o que compromete, na maioria das vezes, que eles alcancem o que estava previsto para aquela série, né, em que estão. Então, o regime de progressão parcial, ele permite que o aluno avance e que a gente, enquanto escola, enquanto secretaria, enquanto escola, tenha a condição de fazer essa recomposição da aprendizagem do estudante sem interromper a sua trajetória escolar. Ainda de acordo com a Secretaria Estadual de Educação e Cultura, a rede de ensino no estado está passando pelas alterações e adequações necessárias para lidar com a nova realidade do regime de aprovação em progressão parcial, que passará a valer a partir de 2026. Será organizada a carga horária da escola, a escola vai ter, né, um professor, tutor, para acompanhar esse estudante. A secretaria vai disponibilizar um ambiente virtual de aprendizagens, com materiais organizados, personalizados, para atender os estudantes
em todo e qualquer componente que esse estudante vier a ficar nessa dependência. A medida tem provocado polêmica entre especialistas e trabalhadores da educação. Sindicatos como o Sinte já se posicionaram contra a medida adotada pelo governo, alegando que essa seria uma maneira de inflar artificialmente índices de educação aqui no estado do Rio Grande do Norte, como o IDEB. Já o governo alega que a situação exige uma forma de repensar sobre a avaliação realizada aos estudantes e que é necessário ter um compromisso contra a cultura da reprovação na educação do estado. E não estamos fazendo nada aleatório, foi planejado, com estrutura, estamos providenciando todo o suporte para esses estudantes, mas o que nós queremos deixar claro para toda a comunidade educacional é que nós não queremos que o aluno saia da escola sem aprender. Então, é importante olhar para a avaliação numa perspectiva formativa. Ela está para formar o estudante a partir do momento que o professor avalia e observa também se ele conseguiu chegar ao estudante com a didática dele. Essa é a perspectiva da avaliação, é essa reflexão que a gente tem feito com a rede, para que a avaliação não seja simplesmente com o fim de aprovar, reprovar ou classificar estudantes, né, dos melhores aos que não atingem o sucesso escolar. É um assunto que a gente vai voltar a falar aqui no nosso cenário político TCM e que tem gerado, sim, muita polêmica aqui no nosso estado. Pelo que a gente tem observado e pelas falas do próprio governo, não acontece só aqui no Rio Grande do Norte, não, né? Isso já vem de outros estados. Bem, vamos iniciar aqui a nossa conversa com Humberto Fernandes, que é professor de Direito Constitucional da UERN, e a gente fala sobre um assunto que certamente você já deve ter visto na imprensa nacional. Você que é apoiador de Bolsonaro deve ser contra a prisão domiciliar que foi instituída pelo ministro do STF, o Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal. Você que é contra Bolsonaro já comemorou bastante desde ontem, né? E a gente está aqui falando sobre, a gente vai começar esta nossa conversa falando sobre este assunto. E a gente está aqui não para fazer você aí concordar ou discordar com o que a gente vai conversar aqui com os conhecimentos do professor Humberto Fernandes, mas que você possa ter informações do lado jurídico da coisa, tá bom? Porque essa semana já, ontem, né, eu fui, de certo modo, provocado por um ouvinte, cansado de ouvir opiniões. Ele queria que a gente trouxesse aspectos jurídicos sobre o que está acontecendo. É mais ou menos isso que a gente vai trazer aqui no nosso programa, tá bom? Obviamente que a gente vai falar muito sobre isto, porque é um caso que não vai acabar da noite para o dia, no próximo mês. Isso vai ainda durar muito tempo. Bem, Humberto Fernandes é professor de Direito Constitucional. Professor, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao cenário político TCM. Esta tensão entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes já tem um tempo, desde 2019, quando da instauração do inquérito das fake news, quando o STF começou a investigar apontamentos, acusações, notícias falsas contra instituições, inclusive o STF. O relator é Alexandre de Moraes. E vem tendo uma sequência de fatos que culminaram no mês passado com a tornozeleira eletrônica do Jair Messias Bolsonaro. O que o senhor observa disso tudo, das ações do STF e também do ex-presidente? Boa noite. Boa noite, boa noite, telespectadores do cenário político, boa noite, internautas, né? Porque a gente está sendo visto no mundo todo, graças à rede mundial. Vanúvio, no início da sua fala, você reporta-se a uma pessoa que lhe procurou, falando que já estava cansado de ouvir opiniões, queria uma análise mais técnica. De fato, lá no Brasil, eu não sei se esse padrão ele se reproduz em todas as nações, mas no Brasil é bem claro as pessoas confundirem opinião com análise. Opinião é um ato que não necessita de nenhuma justificativa para ter. Vamos lá.
Eu sou torcedor do Flamengo, de fato eu sou. Por que eu torço pelo Flamengo? Porque torço. Eu não tenho que justificar porque torço pelo Flamengo. Olha, eu não gosto do Vasco. Por que você não gosta do Vasco? Porque não gosto. Eu não tenho que justificar porque não gosto, é uma opinião. Numa linguagem mais comum, é um pitaco. Quando a gente trata de análise a partir de um fato que envolve sociologia, antropologia, ciência política, direito, a gente sai do pitaco e vai para a análise análise científica, que tem postulados, tem conceitos próprios, tem perspectivas provadas. A ciência trabalha com provas, com experiências, e aí a gente, de fato, tem que entender que nem todo mundo tem essa capacidade de ter análise jurídica, ou análise antropológica, ou análise da ciência política, ou análise da engenharia, da medicina, mas todos podem dar seu pitaco. Então, eu não gosto de Bolsonaro, é um pitaco que todo mundo pode dar. Eu gosto de Bolsonaro, é um pitaco que todo mundo pode dar. Bolsonaro cometeu alguma ilegalidade ou Bolsonaro não cometeu uma ilegalidade, isso é uma análise jurídica. E a gente sai da mera opinião para uma análise mais complexa, que, por exemplo, Immanuel Kant falava que é a formação de um juízo analítico, né? O que Platão chamava de a formação do juízo epistêmico, vem daí o nome epistemologia. E aí a gente tem hoje uma dicotomização entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Em verdade, nós temos um processo que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, que, por ser um órgão colegiado, é eleito, é sorteado um relator que vai conduzir um voto que os demais juízes, no caso dos demais ministros, irão acatar ou não acatar. Por exemplo, a colocação da tornozeleira no ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi dado por uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, ela foi submetida no dia subsequente para a apreciação da primeira Câmara do Supremo Tribunal Federal, que é formado pelo ministro Zanin, Dino, Fux e a ministra Carmen Lúcia, para que eles se manifestassem se ratificava a decisão do ministro Alexandre de Moraes, já que ele é o relator, ou se retificava. O ministro Fux abriu uma divergência, ele votou contra a colocação da tornozeleira. Os outros ministros votaram a favor da manutenção da tornozeleira. Então, a decisão não é de Alexandre de Moraes, a decisão é do Supremo Tribunal Federal. Então, é equivocado a gente colocar Alexandre de Moraes como o grande paladino da justiça no Brasil, porque ele apenas integra uma corte composta por 11 ministros, no caso específico, uma turma composta por 5 ministros que estão decidindo os fatos que lhes são provocados, que chegam até o seu conhecimento sobre um processo que tem o presidente Jair Bolsonaro e outros tantos atores envolvidos, que trata sobre a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, enfim, numa linguagem mais coloquial para que as pessoas entendam sobre uma tentativa de golpe de Estado. Bem, vamos já voltar aqui ao nosso bate-papo, mas hoje teve uma coletiva de imprensa lá em Brasília com os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Um dos que utilizou ali da fala foi o líder da oposição no Congresso, o senador aqui do Rio Grande do Norte, Rogério Marinho. Ele afirmava naquele momento que tanto deputados quanto senadores iriam obstruir as pautas, ou seja, bloquear as pautas, os trabalhos nas duas casas. Então, o Congresso Nacional está paralisado em protesto a estas ações contra o ex-presidente Bolsonaro, principalmente a de ontem, né? A prisão domiciliar. E na sua fala, o Rogério Marinho destacava que Alexandre de Moraes atua como acusador e julgador naquilo que critica como ativismo judicial. Professor Humberto, explica para a gente a que ponto a gente pode falar sobre esta atuação que investiga, no caso do inquérito das fake news, que pune também, como é o caso das medidas cautelares, né? E que a gente tenha observado aí até reflexos internacionais. É um ponto que a gente vai falar aqui. Mas tudo isso fica muito tensionado, ainda mais quando a gente sabe que o Brasil está dividido entre esquerda e direita, professor. Vamos lá.
O sistema acusatório ele começa a ser desenvolvido lá na Idade Média, ali na França, o sistema acusatório francês, o sistema acusatório inglês, e ele ganha grande expressão com a inauguração, né, do Estado contemporâneo, né, que é o Estado constitucional. Então, essa estrutura acusatória, que é a base do Estado democrático de direito, ou do Estado constitucional, que tem ali a Constituição dos Estados Unidos como o marco inaugural desse modelo, a Constituição de 1787, ele estabelece que tem um órgão que acusa e tem um órgão que julga. O Poder Judiciário ele não tem vontade própria, ele não inicia nenhum processo, ele não tem a iniciativa de determinar absolutamente nada. O Poder Judiciário julga. Então, quem é o órgão que starta o processo? É o Ministério Público, é o órgão por excelência acusatório. E ele pode fazer por investigação que ele mesmo promova ou por investigação que as polícias judiciárias o façam, que no caso do Brasil, a Polícia Civil nos estados e a Polícia Federal quando envolve determinados crimes, notadamente crimes de competência federal. Então, ele não é acusador porque ele não investiga. O Supremo Tribunal Federal não investiga, ele apenas julga. Quem investiga é a polícia, no caso específico, é a Polícia Federal, juntamente com o Ministério Público Federal. E eles são quem batem a porta do Judiciário, eles provocam os judiciários, tiram o Judiciário da sua inércia institucional para que o Judiciário decida sobre algo que eles estão investigando, claro, garantido contraditório e ampla defesa para quem é investigado. Então, o senador Rogério Marinho sabe muito bem que o ministro não está se portando como acusador e julgador, ele está se portando como relator de um processo que tem 5 julgadores, ele e mais 4. Tanto isso é verdade que todas as decisões do ministro, que foi tomado de forma monocrática, foi submetido à apreciação dos demais membros da turma. E só para dar um remate, Evanúvio, a decisão da turma, e vamos aqui imaginar que a turma condene o ex-presidente Bolsonaro ou que a turma absolva o ex-presidente Bolsonaro, no caso de condenação, ele ainda pode fazer um recurso para o pleno, e aí vai ser julgado por todos os ministros, né? Os ministros da primeira turma, os ministros da segunda turma, e ainda com o voto, no caso de empate do presidente do Supremo Tribunal Federal. Na hipótese do ex-presidente ser absolvido, a Procuradoria da República, Geral da República, ainda pode fazer o mesmo caminho, recorrer para que o processo seja submetido ao Pleno do Supremo Tribunal Federal, onde os ministros, todos reunidos, vão lançar a sua reflexão sobre o caso e decidir se ratificam a absolvição ou a condenação, ou se modifica a decisão tomada pela primeira turma. O senhor acha que há exagero nas ações do STF, da Polícia Federal, do ministro e também da parte do ex-presidente Bolsonaro? Existe a acusação de tentativa de golpe, que muitos bolsonaristas dizem que não houve tentativa de golpe porque ninguém estava armado. Enfim, o senhor avalia que há exagero diante disso tudo? Olha, a tentativa de golpe, ela está prevista especificamente numa legislação que foi aprovada pelo Parlamento brasileiro, sancionado pelo presidente da República, uma legislação que existe. Então, no direito penal, existe o elemento mais rudimentar para se identificar a ocorrência de um crime no direito penal, é pegar o fato que ocorreu, o fato social, e encaixá-lo na norma. Eu estou falando aqui de uma forma bem simples, porque há outros elementos mais complexos, mas esse é o mais simplório, é o primeiro elemento, é você pegar o fato social e buscar encaixá-lo na norma, o que a gente chama de subsunção do fato à norma. Vou dar aqui um exemplo para ficar mais claro. Matar é crime, está lá previsto na norma, no artigo 121 do Código Penal. Então, acontece um fato social de alguém matar outro. Eu pego esse fato, dá para eu encaixar no que está lá previsto no artigo 121, matar é crime? Se encaixar, eu tenho um início de um processo por homicídio, porque aquele fato social se encaixou na norma. Então, o que aconteceu lá, que culminou no dia 8 de janeiro de 2023, mas não foi só no dia 8 de janeiro. Lembremos que nós tivemos no mês de dezembro a tentativa de invasão da Polícia Federal, a depredação no patrimônio público lá em Brasília, fogo que foi
colocado em ônibus, uma tentativa de explodir um carro-pipa no aeroporto internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, enfim. Havia todo um cenário, todo um contexto que encaixava esse contexto de fatos na norma prevista lá no Código Penal brasileiro. E venhamos e convenhamos que no dia 8 de janeiro não se estavam lá fazendo um protesto normal, que é natural do Estado Democrático de Direito. As falas, as imagens que foram gravadas, que foram divulgadas, era que nós tomamos o poder, que agora é o povo, inclusive com um plano para matar mandatários eleitos, matar o ministro do Supremo Tribunal Federal, com pedido de intervenção militar na porta do Exército, enfim. Nós não estávamos diante de um protesto normal. Então, nesse ponto aí, quem vai julgar é o Supremo Tribunal Federal, mas há indício suficiente de uma tentativa de golpe de Estado. Quanto ao Supremo Tribunal Federal, olha, Vanúvio, o processo criminal, ele é um processo, de certa forma, agressivo, em qualquer situação que exista processo criminal. Diuturnamente, quem quiser assistir a instrução de um processo criminal, de um crime qualquer, perante o Poder Judiciário, é possível que o processo é público. Vai ver que aquele procedimento que está sendo reproduzido no Supremo Tribunal Federal é reproduzido em diversas varas criminais Brasil afora, em diversas câmaras de tribunais de justiça Brasil afora, em diversas câmaras de tribunais regionais federais Brasil afora. Para nós do direito, para nós que olhamos ou que temos a capacidade ou a condição de olhar o julgamento a partir dos olhos da ciência jurídica, o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo é o normal, o ordinário, o ululante que acontece em qualquer processo criminal aqui no Brasil. O que chama a atenção desse processo é porque são figuras importantes da República. E aí chama a atenção do público. Mas seu José, seu Sebastião, enfim, que são diuturnamente julgados em varas e em câmaras criminais, o procedimento é aquele mesmo. O descumprimento de medidas cautelares impostas pelo Supremo ao ex-presidente e o descumprimento, né, destas medidas levaram a esta prisão domiciliar. E se houver novas posições contrárias a estas medidas, poderá, já informado pelo ministro, ir para uma prisão comum, uma prisão convencional, né? Ou seja, atrás das grades. É compreensível, é palpável, de fato, o descumprimento destas medidas, doutor? Olha, eu fiz até aqui um pequeno organograma para que a gente tenha um pouco de noção dos fatos que estão ocorrendo. Eu tive cuidado de ler as decisões, aliás, estou tendo cuidado de ler as decisões que a Suprema Corte está dando, até porque é meu material de vida, de pesquisa. Então, essa situação começa a partir do momento em que chega ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, a partir de provocação da Polícia Federal do Brasil, de que o ex-presidente Jair Bolsonaro, juntamente com seu filho, Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, vinham praticando 3 atos que violavam o Código Penal brasileiro e uma lei específica, né? A coação no curso do processo, que está lá, violava o artigo 344 do Código Penal brasileiro, obstrução de investigação contra a organização criminosa, que viola o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.850/2013, e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que viola o artigo 359-L do Código Penal brasileiro. A partir dessa representação da Polícia Federal do Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, entre o dia 17 de julho, porque a decisão é dada dia 17, mas ela é cumprida dia 18, na madrugada, né, no alvorecer do dia 18, vamos dizer assim, tinha como proibição, como medida cautelar, proibição de se ausentar-se da comarca, uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar no período noturno entre as 19 às 6 horas, de segunda a sexta, e integralmente em finais de semana, feriados e dias de folga, proibição de aproximação e acesso a locais, sedes das embaixadas e consulados de países estrangeiros, proibição de manter contato com embaixadores ou quaisquer autoridades estrangeiras,
Proibição de manter contato com os demais réus investigados nas ações penais que envolve tentativa de golpe de Estado, o inquérito que apura os crimes de coação e tentativa de obstrução à justiça pelo deputado Eduardo Bolsonaro e o processo das milícias digitais. Essa decisão ela é ratificada no dia 21 de julho pela primeira turma, com o voto de divergência do ministro Luiz Fux, não é isso? E, naquela ocasião, o ministro já alertava que o descumprimento dessas medidas cautelares poderia levar à prisão preventiva do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, está lá de forma muito categórica, muito clara, do ponto de vista jurídico, não há qualquer dificuldade de se compreender que havia restrições em razão de um processo criminal e o ministro, imposta pelo Supremo Tribunal Federal, repito, não é pelo ministro Alexandre de Moraes, é pelo Supremo Tribunal Federal, e o ex-presidente, na perspectiva, na visão do ministro, em determinado momento, ousou violar essas medidas, levando às medidas subsequentes. Bem, vamos aqui trazer informações da Câmara de Mossoró. Hoje houve o retorno, das atividades parlamentares. Estive por lá hoje de manhã, falei com muitos vereadores e você acompanha como foi esta primeira sessão ordinária do segundo período legislativo. Acompanhe. Depois da mesa diretora ler a última ata e antes dos discursos dos expedientes, quem usou a tribuna popular foi Paulo Machado, que pediu urgência na duplicação da BR-304. E o que me preocupa é da duplicação não sair. É algo mais importante, vereador Tebet, que o Rio do Norte pode ter, não só hoje. Foram 15 dias longe do plenário e parece que os vereadores estavam com saudades desta conversa harmoniosa. Nós falamos com os parlamentares e todos disseram que não tiveram recesso. O trabalho continuou, independentemente da ideologia. Bom, eu não tive recesso parlamentar, porque a gente fica de recesso das sessões, mas as atividades continuam e a gente teve um recesso bem turbulento, principalmente por conta do desconto no salário dos professores da rede municipal de ensino, que tiveram nos seus contra-cheques 10 faltas colocadas justamente que o período de recesso, isso causou uma movimentação, um trabalho muito grande para a gente entrar com mandado de segurança e várias outras denúncias, reclamações de pessoas que utilizam o serviço público. Nós sabemos que o recesso parlamentar foi só o recesso do plenário, praticamente, Eu estive aqui durante o recesso, todos os dias dando expediente, como eu faço sempre, de 7 horas até uma pessoa a ser atendida na Câmara Municipal, todas aquelas pessoas que me procuram no meu gabinete, eu atendo, porque eu entendo que o trabalho do vereador é também na Câmara Municipal, onde nós fomos eleitos para vir atender o povo e ver a demanda toda de Mossoró para que possamos fazer proposição e solicitação para que melhore a vida do moçoroense. Os líderes de governo e de oposição destacaram as atividades fora das sessões ordinárias e restrições do regimento. Mas a expectativa é cada vez das melhores, até porque nós temos muitos projetos para votar nesta casa, projetos de vários vereadores, de várias ideias diferentes, e nós estamos aqui para isso. Nós temos aí, logo para se iniciar a Câmara Popular, que vai ter aí Câmara Cultural, vai ter a Câmara Esportiva, que vai dar uma expansão maior, que vai aproximar cada vez mais o vereador, a vereadora da comunidade, que é isso que o presidente Genilson Alves vem fazendo aqui nesta casa. Pronto, agora começamos já o segundo semestre do ano, então a gente vai continuar trazendo indicações, vai trazendo emendas, projetos de lei, sempre para melhorar o povo de Mossoró. Muitas pessoas já me cobram, doutor, bora fazer esta praça, doutor, a UBS, doutor, a rua, doutor, a lombada. Povo de Mossoró, doutor Cubano indica, aprova, a Câmara aprova, mas quem executa é a Prefeitura. Então, vamos cobrar a Prefeitura para que todas essas indicações, para que todos esses projetos de lei cheguem já ao nosso povo de Mossoró. Também teve pauta fora de Mossoró. O vereador Petras destacou a agenda em Natal durante este período. E na capital do estado, semana passada, nós garantimos R$100 mil
uma emenda parlamentar do deputado estadual Kleber Rodrigues, para que a gente possa ampliar o projeto Cestinhas, que já acontece hoje no bairro Santa Delmira e Abolição 5, hoje contempla 280 crianças, transforma a vida dessas crianças através do esporte, e a ideia é que com esses 100 mil a gente possa, no início de 2026, já chegar com esse projeto em outros bairros da cidade, começando pelo bairro Belo Horizonte. Um assunto nacional levou a fala de alguns vereadores. Marleide e Jailson comentaram sobre a prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro. Vou ficar mais feliz ainda quando ele estiver realmente na cadeia, cumprindo pena por todos os crimes que cometeu contra a humanidade, contra o nosso país aqui, contra a nossa soberania, contra as pessoas que tiveram muito sofrimento durante a pandemia e por todos os outros crimes de lesa pátria, de tentativa de golpe de Estado. É uma lista enorme. Então, a questão, nós só vamos fazer justiça realmente quando Bolsonaro estiver preso, estiver na cadeia de fato, cumprindo aquilo que a justiça e a Constituição brasileira determinam. A gente destaca indignação, né? A perseguição política que está acontecendo no nosso país, todo mundo está vendo, né? Um presidente que não roubou, não matou, certo? Só um presidente porque fala a respeito de Brasil, a respeito de liberdade, né? A liberdade em todos os sentidos, a liberdade de expressão, e hoje nós estamos sendo cessada a nossa voz. Então nós não podemos aceitar isso aí, certo? Respeito à justiça, mas nós estamos vendo que é uma perseguição política. O vereador Raério preferiu não defender a polarização e na corrida presidencial tem uma visão diferente, mas sempre destacando as necessidades do RN. Com certeza, o país precisa de uma terceira via. Não tem como ficar em duas vias que praticamente já passou. O cara tem 80 anos, não tem como mais ser o presidente, tem que passar o bastão para outro. E falando ali a nível de Estado, eu falei até a respeito do Tarcísio Maia, que precisa ser ampliado. Nós temos aí uma regra organizada lá fora e lá dentro está sujo. Então nós temos que ter um trabalho para Mossoró, para a saúde do Oeste, porque na realidade o Oeste em peso vem para Mossoró. Então nós temos que abraçar essa causa da saúde porque a situação é crítica. Tá aí o que aconteceu hoje na Câmara de Mossoró. As falas completas dos vereadores você pode acompanhar agora mesmo lá no nosso canal do YouTube da 95 FM. Então, aí a gente, claro, faz a edição, separa os trechos principais. Mas a fala completa você acompanha lá no meio-dia com Tárcio Araújo e Vonúvio Prachedes. Clica lá, 95 FM Mossoró, que você escuta lá as informações, os pitacos e, claro, a nossa cobertura da Câmara de Mossoró. Bem, vamos voltar aqui à nossa conversa com o professor Humberto Fernandes. Doutor, sobre esta fala, inclusive citada pelo vereador Jailson, que é destacada também pelos apoiadores de Bolsonaro, que existe um cerceamento da liberdade de expressão deste grupo. Qual é a compreensão do senhor sobre isso? Olha, ele está falando lá sem qualquer problema, ele não vai pegar, ninguém vai prender ele, ninguém vai colocá-lo num tronco, ninguém vai colocá-lo em uma sala para receber choque, porque ele está discordando, está emitindo sua opinião. A liberdade de expressão no Brasil, ela não está cesseada e ela há muito tempo não está cesseada graças a uma luta da sociedade brasileira no processo de redemocratização que culminou com a Constituição Federal de 1988. Liberdade de expressão, no direito a gente estuda, Vanúvio, que só existe um direito que é absoluto. Se você pegar lá os grandes doutrinadores, né, os grandes juristas, né, que ensinam o direito mundo afora, eu vou citar aqui especificamente um norte-americano que muito influenciou a escola brasileira, chamado Ronald Dworkin. O Ronald Dworkin é contemporâneo, ele falecido em 2016. Ele falava que o único direito que é absoluto é o direito a não ser torturado. É o único direito que é absoluto. Eu não posso relativizar em qualquer situação a tortura. Eu não tenho como mensurar qual é o direito mais importante diante da possibilidade de torturar. Todos os demais direitos fundamentais, eles são relativos. E a liberdade de expressão, ela é tão relativa quanto o direito à vida, quanto o direito à propriedade. Liberdade de expressão não significa liberdade de falar qualquer coisa, ou liberdade de praticar crime pela expressão, ou liberdade de
agredir pela expressão. Eu não posso, por exemplo, sobre o argumento da liberdade de expressão, convocar as pessoas para lhe matarem. Isso não é liberdade de expressão, isso é crime. Inclusive o Código Penal já prevê, o Código Penal que é de 1940, os crimes contra a honra. Os crimes de calúnia, de difamação, de injúria, enfim. Eu não posso usar a minha liberdade de expressão para instigação de suicídio. Eu não posso usar a minha liberdade de expressão para instigar as pessoas a invadirem um prédio público e matarem as pessoas que lá estão dentro. Eu não posso usar a minha liberdade de expressão para ir para as redes sociais, criar uma situação que não existe, acusar pessoas que não existem, vilipendiar a honra e a moral das pessoas, porque sobre o argumento que eu estou usando a minha liberdade de expressão. Então, a pretexto de usar a liberdade de expressão eu praticar crime. Então, a liberdade de expressão não significa liberdade de agressão, liberdade de agredir, liberdade de instigar crime, liberdade de praticar crime, liberdade de acusar, de ofender ou de denegrir a imagem de pessoas, de empresas ou de quem quer que seja. Ela é relativa. Eu posso me expressar livremente, eu estou me expressando livremente aqui, eu estou sendo visto na rede mundial em qualquer canto do mundo que queira acessar ou que tenha acesso ao YouTube do cenário político, e eu não vou ser torturado, eu não vou para o tronco, eu não vou levar choque, eu não vou ser enforcado, usando aqui o exemplo de vários personagens que foram mortos porque simplesmente discordava, na época, de fato, da ditadura militar, que não havia liberdade de expressão. Então, isso é uma falácia, isso é uma linguagem tosca, que é direcionado para uma bolha específica e, infelizmente, essas pessoas não conseguem sair desse bloqueio que a bolha coloca na sua capacidade de pensar, de refletir, de analisar, e acreditam que, de fato, há aqui uma violação à liberdade de expressão. Só para finalizar essa lógica, Von Núvel, se a liberdade de expressão, para quem diz que nós não temos ela aqui, de fato ela é absoluta, por qual razão eles processam jornalistas, processam quem lhes criticam, alegando que estão sendo agredidos pela liberdade de expressão do jornalista ou pela liberdade de expressão de quem se coloca como opositor? Então, essa não é a discussão, isso não vai levar a gente a qualquer canto, porque ela é uma narrativa que ela é falaciosa, ela não está baseada nos postulados que regem o Estado Democrático de Direito. Fazer só uma observação aqui, amanhã a gente vai trazer o retorno das atividades lá da Assembleia Legislativa, tá bom? A movimentação dos deputados, beleza? Combinado? Um abraço aqui a todos os nossos telespectadores. Um abraço aqui para o Emanuel, lá do Bela Vista, Luiz Aires, o Janilson, o pessoal mandando aqui mensagem. Quem também está aqui mandando um abraço é o Cosme Rock, que trabalhou lá na UERN também, era vigilante. Obrigado pela participação. Meu amigo Erison Natécio está registrando aqui a audiência. Valeu, um abraço, viu, meu amigo? Agora eu já li aqui a sua participação, né? Eu vou repassar a sua mensagem aqui para o nosso entrevistado, tá bom? Obrigado pela participação. O Gerson Nóbrega também aqui com a gente. Valeu, Gerson, acompanhando atentamente aqui, perguntando sobre exagero ou não. A gente já falou sobre isto. Bem rapidinho, 30 segundos, não sei se Humberto vai conseguir responder, mas vai haver alguma saída institucional sobre isto tudo? Vai passar esse momento de tensão? O senhor acredita que isso mantém o nosso poder de país democrático no nosso Brasil? O Brasil, Von Núvel, tem um paradoxo, eu li isso hoje, vi essa expressão hoje, não que ela tenha me inspirado a falar o que eu vou falar, eu já analisava isso, mas me satisfez eu ver um cientista social comentando isso. O Brasil tem um paradoxo interessante. O Brasil hoje é referência no mundo no combate às fake news e na defesa do Estado Democrático de Direito. Por um lado, né? E por outro lado é um país tensionado. Nós estamos num laboratório, nós somos o laboratório contemporâneo desse debate que se coloca à extrema-direita nessa discussão sobre o Estado Democrático de Direito. Mas esse paradoxo de nós sermos o grande laboratório da extrema-direita no mundo
também, por outro lado, está sendo o laboratório do fortalecimento das instituições republicanas e da Constituição Federal de 88, porque ela é o único instrumento durante todo esse debate que está se mostrando forte, legítima e com força suficiente para administrar esse momento delicado da nossa história. Professor Humberto Fernandes, muito obrigado por ter vindo conversar conosco. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Se perdeu algum ponto aqui da nossa conversa, daqui a pouquinho vai estar tudo lá à sua disposição no YouTube. Boa noite a todos, até amanhã, um abraço.